paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesta oportunidade preciosa e santa que nos concede o Senhor de estarmos reunidos em união e em comunhão para compartilhar a preciosa palavra do nosso Deus nesse dia 4 de junho de 2023, o nosso primeiro domingo deste mês. Já estamos caminhando para o meio do ano, pela misericórdia do nosso Deus. Então, a nossa reunião, o nosso culto ao nosso Deus, que pela sua infinita misericórdia, podemos hoje, mais uma vez, então, compartilhar de forma breve mas também muito importante, esta reflexão, que com certeza é importante para todos nós, os cristãos. Então, esperamos que seja para a edificação espiritual de cada um, daqueles que nos veem, daqueles que nos ouvem neste momento. Vamos iniciar, então, orando ao nosso Deus. Ó Deus Santo, ó Deus Sublime, Deus Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso Consolador, nosso Criador, nosso Salvador. Nós te agradecemos por mais uma semana das tuas bênçãos, do teu livramento, nos guardando, livrando e protegendo. E chegamos até aqui por causa do teu amor incondicional. Continua por misericórdia, aceitando o nosso louvor, atendendo a súplica desses teus filhos que nesse momento estão conosco, aqueles que num dia futuro também possam estar carecendo e necessitando da tua presença, Pai. Tu és o nosso socorro, sempre presente, e estamos aqui agradecidos nesta oportunidade. Usa-nos para a honra, louvor e glória do teu santo nome, que teu Espírito Santo fale no meu coração, no coração de cada um de nós, nesta palavra que o Senhor tem nos concedido nesta oportunidade. Agradecemos a cada um desses, a todos esses, e a cada lar e a cada família, Pai amado. O Senhor esteja abençoando, por amor e em nome de Cristo Jesus, estende as tuas bênçãos a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pela misericórdia do nosso Deus, nós aí passamos aí uma semana chuvosa, na expectativa de uma chuva maior, devido ao tufão, eu esqueci o português, ao tufão que passou em algumas partes do sul do Japão, fez muito estrago, aconteceu muitas enchentes e desbarrancamento, mas pela misericórdia do Senhor não temos notícias de irmãos que sofreram com isso, e também quando chegou aqui à região central do Japão, foi apenas um vento forte, sim, mas a chuva já estava bem amenizada e não temos notícia de inundação, porque nós agradecemos este livramento ao Senhor. E temos como nosso tema básico hoje, para a meditação na palavra do Senhor, a vida com Jesus. Então, como será que é a vida com Jesus ou a vida que está em Jesus? Também. E o nosso texto, que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, um texto conhecido, mas aqueles que puderem abrir a sua Bíblia, leiamos juntos no capítulo 11 e versículo 25. Então, apóstolo João, capítulo 11, versículo 25. Esta passagem bem conhecida, de onde tiramos este versículo. É um capítulo conhecido e que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Nós sabemos que esse texto, então, esta palavra foi dita quando Jesus estava, então, na casa de Lázaro e as suas duas irmãs, Maria e Marta. Mas, daqui a alguns minutos, querendo Deus, podemos, então, estar juntos, compartilhando e
meditando, refletindo sobre o significado desse versículo, juntamente com alguns outros versículos que fazem parte deste texto. O hino de número 48 é o nosso primeiro hino da nossa harpa cristã, que diz: o dia do triunfo de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, sim, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Não somente eu, mas todos vocês, todos aqueles que confiam e creem nesse nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos garante uma promessa maravilhosa que se cumpre na vida de todos aqueles que creem. Aleluias, louvado é o nosso Deus. O nosso segundo hino, o hino de número 303. Precisamos de Jesus. Então, todos nós, grandes e pequenos, jovens, idosos, crianças, todos, em todas as partes do mundo. Por isso que o texto, o título diz: Precisamos de Jesus. 1, 2, 3. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus.
para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. E eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém. Tu, mas não somente tu. Eu, você e todos nós. E como nós cantamos, assim como foi na casa de Maria e Marta, quando a morte entrar em teu próprio lar. Então, o que é que elas fizeram, não? Lembrando, depois comentamos, mas então Maria e Marta foram àquele que é o autor da vida, aquele que pode dar vida, aquele que pode fazer todas as coisas. Amém. Ela foi ao endereço certo, foi a Cristo Jesus. Amém. Assim como esses que estão conosco, também um dia decidiram ir para Cristo Jesus, e foi a melhor coisa que nós fizemos em toda a nossa existência, em nome de Jesus. Então, como eu comentei, agradeço ao Senhor, porque sempre ficamos preocupados devido a essas intempéries que o homem não tem controle, mas nós sempre nos lembramos que o Senhor é aquele que até o mar e o vento lhe obedecem. Então, não é porque é um furacão, ou porque é um terremoto, ou porque é algo semelhante, mas o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Estar orando para que essas coisas não aconteçam, eu acho que não tem muito sentido, porque Jesus disse que nos últimos tempos haveriam sinais, e esses sinais vão se cumprir. Então, o que nós temos de melhor é não orar para que os sinais não ocorram, que é uma promessa do Senhor e vai ocorrer, mas que o Senhor nos guarde e nos proteja nesses momentos de tribulação, de dificuldades que nos trazem sempre essas intempéries que não temos como controlar. O homem, com toda a sua ciência, com toda a sua capacidade, não controla a velocidade nem a direção dos ventos, nem tampouco quando é e onde é que vai ocorrer um terremoto. Então, agradecemos ao nosso Deus, porque Ele é um Deus sempre fiel. E peço oração que o Senhor continue nos abençoando, dando saúde e forças a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares, tanto os que estão próximos como os que estão distantes. Agradecendo a Deus por todos esses irmãos que também têm nos incentivado. Aqueles que nos veem e nos assistem, mais uma vez, nesta oportunidade,
que eles possam compartilhar esta palavra, se assim for de relevância para a vida de cada um. O que agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui aos nossos pedidos dos nossos irmãos que estão conosco neste momento, e com certeza tem sempre uma palavra para a cada um daqueles que nos veem e nos assistem. Então, aqui com a nossa irmã Lucinete, por gentileza, ali de Florianópolis, Santa Catarina. Sim. Amém. Pai Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Eu agradeço a Deus por mais esse culto, agradeço a Deus pelo meu filho Christopher, que já fez a cirurgia, graças a Deus, está se recuperando bem. Glória a Deus. Peço oração pelos meus pais, peço pelo meu sobrinho Rafael e também peço pelo Brasil. E que meu filho Christopher tenha uma recuperação também maravilhosa em nome de Jesus. Aleluia. Louvado o Senhor. Que o Senhor possa estar atendendo aos pedidos de cada um desses teus filhos, ó Deus. Simone Uemura e Júlio Kaoru Uemura. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por tudo e pedir oração para um colega nosso que ele tem feito alguns exames e ele pode estar com câncer no intestino e ele está muito preocupado. E ele tem 2 filhos pequenos, inclusive os 2 da idade da Sofia. E eu peço oração para que não seja nada grave e para que Deus também possa nos dar conhecimento, né, e oportunidade para que a gente possa falar de Deus para ele de uma forma correta para fazer ele ter fé de que ele vai se recuperar. Para que Deus nos use, né? Amém, Senhor Jesus. O nome dele? Júlio Kaoru tem algum pedido ou agradecimento? Ele está cuidando das crianças. Amém. Então, a irmã Simone pede oração em favor de uma outra pessoa que não é dos familiares. Aqui temos oi? É da irmã oi. Aqui tá certo, ali também tá certo. Aqui que tá errado, desculpa. Aqui, 1, 2, 3. Não sei o que aconteceu. Saiu aqui, tá bom. É que saiu pequeno. Os irmãos estão pequenos, nós estamos grandes. Anderson e Keiko, por gentileza. O vosso... A paz dos irmãos. A paz. Graças a Deus, só temos a agradecer pelos livramentos que Deus tem nos dado, né? Por ter desviado esse tufão daqui também, né? Apesar de ter acontecido inundações, essas coisas, mas Deus nos livrou dos perigos escondidos. E agradecer para o tio da Keiko ontem se batizou nas águas, graças a Deus. E orar, né? Porque ele está com um câncer que regressou, né? E para que Deus possa vir e curar. Esse é o nosso pedido. Amém. Irmão, Nishimura aqui da irmã Maria, por gentileza. Para todos. Para o Senhor Jesus. Não temos nada assim a pedir de oração, só agradecer. Amém. E tem mais um vizinho que foi operado, eu não encontrei mais a esposa, a cirurgia correu tudo bem, 6 horas de cirurgia, né? Mas eu não sei como foi depois, já faz uma semana, mais ou menos, né, que fez a cirurgia. Amém. Quando eu encontrar com ela, eu vou perguntar. Ela mora aqui na frente, mas como ela sai cedo, então... Não se encontra. Sim, encontrou ainda. Pedir, agradecer ao Senhor e pedir... Espero que continuasse orando por eles. Amém. Então, a restauração e, com certeza,
presença naquele lar, naquela família. Nishimura Kyodai tem alguma coisa? 特別にないです。はい、特別にないです。はい、はい、não tem. 感謝です。 Amém, Jesus. Irmã Renata, irmão Melvin. Irmã. Graças a Deus. Deus amado. Pedi oração nada especial, mas amanhã vou ter uma viagem de trabalho para Nagoya. Eu sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer para ter que dar suporte lá para o cliente, né? Mas estamos aí, né? Tremendo que nem Mara Verde, mas na graça do Senhor. Bora lá. Bora lá enfrentar o leão. Eu pedi só para que Deus possa me levar em paz, e também trazer em paz também, debaixo da graça dele, e do mais só agradecer. Um dia só, não? Graças a Deus, pastor. Espero que sim. A irmã Renata agradece. Com certeza. Graças a Deus, um dia só. Amém. Irmã Renata, por gentileza. Só agradecer mesmo pela semana, por tudo que Deus tem feito, pelos livramentos também de Deus. Tremeu alguma coisa por aí hoje? Tremeu. Opa, hoje de manhã tremeu. Tremeu. Amém. O vento também passou bem? Vento menos. Vento acho que eu vi mais na sexta-feira. Agora, ontem hoje não vi nada, não. Ah, não. É sexta-feira. Só foi terremoto mesmo. Só foi terremoto. Amém. Então, para os irmãos que sempre nos acompanham no Brasil e que estão vendo através deste vídeo, então essa semana foi uma semana recheada de provações. Né? Ou seja, deixa eu mudar aqui a câmera. Então, os nossos irmãos comentaram e uma realidade que acontece, né, já costumeiramente nesta época do ano. É uma transição de inverno para verão, porque o outono aqui é bem curto, mas nessa transição muita chuva, muito vento e de vez em quando ainda vem junto no pacote vem um terremoto. Mas graças a Deus que tem nos livrado e o Senhor esteja abençoando a cada um desses irmãos. Irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz a todos. Paz do Senhor, Graças Jesus. a Deus, temos que agradecer pela vida da Miliane, que só teve aquela noite, né, de agulhada, de pontada, de coceira, de dores, mas depois regrediu, graças a Deus, com o remédio só para a dor que o médico receitou. E não teve mais sintomas, graças a Deus. Peço oração também para a recuperação da irmã Nonaka, está um pouco fraca, muito fraca, para não dizer, né? E hoje ela esteve no culto, graças a Deus, foi um culto de Santa Ceia, né? E agradecemos a Deus por tudo. Amém. Então, a irmã Mieko comentou, e aí já veio a minha lembrança aqui. Então, próximo domingo, querendo Deus, Santa Ceia do Senhor. Amém. Eu não coloquei a introdução no começo do vídeo, fiquei aí devendo aos irmãos que nos assistem, mas aqueles que puderem estar participando juntos, juntamente conosco, a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo. E lembrem-se desses irmãos, e esses irmãos que estão conosco, lembrem-se daqueles irmãos que não puderam estar conosco, e algumas vezes estiveram conosco, mas nesta noite não podem estar. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Não vou mencionar todos, porque será impossível e eu vou esquecer algum. Então, para que eu não esqueça ninguém, eu não menciono nenhum. Assim eu não esqueço. Mas o Senhor sabe e conhece cada um deles, aonde está e quais são as necessidades deles. Por isso, apresentamos a Ele neste momento. Ó Deus Santo, Deus e Pai, Tu és aquele que sabe e conhece as nossas necessidades todas e entregamos diante do Teu trono em favor desses que não estão aqui, daqueles, Senhor e Pai, que conhecem a Tua palavra, mas por um motivo justo não podem estar neste momento reunidos. Também que as Tuas bênçãos repousem em cada lar, em cada família, naqueles irmãos que estão no nosso Brasil, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, que necessitam e carecem muitas vezes de um milagre que somente pode vir de Tuas santas e poderosas mãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que pode todas as coisas,
aquilo que para o homem, para a ciência, para o governo, nenhum deles podem fazer nada. Aí entra, Senhor meu Deus e Pai, esta maravilhosa providência, que Tu és o nosso provedor e que cada um possa testemunhar sempre e continuamente de que foi o Senhor que fez, o Senhor é que operou maravilhas. Por isso, Te pedimos em favor daquele homem, daquele senhor Assada, que o Senhor esteja ali restaurando, restabelecendo a alegria e a paz daquele coração que está ansioso. Oh, aleluias! No nome de Cristo Jesus, são amigos, são companheiros ali da nossa irmã Simone, do Júlio Kaoru Ermura. Este lar e esta família também Te pertencem, ó Deus Santo, assim como o nosso querido Noah e a Sofia, esses Teus pequeninos, Senhor, continua a abençoá-los aonde ali estiverem. Aos irmãos da igreja do pastor Cusso, que o Senhor também esteja abençoando o trabalho daquele nosso irmão que ali está, já com a idade avançada, mas o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que lá congregam. Também a nossa irmã Luzinete, que neste momento, neste início deste domingo, que ela possa estar alegre de mais um dia que fez o Senhor e que o Senhor com certeza estará abençoando a ela, ao seu esposo Alexandre Bonetti, assim como seus filhos e principalmente aquele filho amado, o Christopher, a qual passou por uma cirurgia e está em Tuas santas mãos, que ele possa ter discernimento e sabedoria para, com certeza, ter uma restauração e um restabelecimento pronto de tudo aquilo que lhe foi prejudicado no seu andar, no seu caminhar, e que o Senhor abençoe ricamente e poderosamente também os familiares da irmã, do irmão Alexandre Bonetti, que estão no Rio Grande do Sul, assim como os familiares da irmã Luzinete, que estão em São Paulo, pela solução e a dificuldade e o propósito de cada um desses corações. Esteja, Senhor Jesus, abençoando, concedendo a Tua graça. Tu és maravilhoso em graça, Tu és benigno, Tu és bondoso, Tu és o nosso escudo e fortaleza sempre presente. Por isso chegamos até aqui, por esses livramentos que tem nos concedido nesta semana. Abençoa o nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko. Te agradecemos por aquela alma tão preciosa que se rendeu a Cristo Jesus e chegou ao batismo, Senhor meu Deus e Pai, confessando publicamente que Cristo Jesus é Senhor e que os pecados foram ali sepultados naquela pia batismal por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos por essa decisão maravilhosa e que Tu estejas abençoando a cada irmão, do nosso irmão Natalino, da nossa irmã Otília, assim como este casal. Ó Senhor meu Deus, que esta palavra continue abundante na vida deste casal, assim como da Keiko, dos familiares da Keiko, dos Anderson e dos familiares do Anderson, que tem estado conosco já desde muito. E também o nosso irmão Melvin, assim como sua filhinha Débora, sua esposa Renata, que o Senhor continue abençoando pela misericórdia do nosso Deus. Ele tem uma saída para uma outra cidade, a cidade de Nagoya, distante daqui, que o Senhor ali esteja guardando, protegendo, livrando, trazendo em paz esse Teu filho, que com alegria louva o Teu santo nome, agradece os Teus benefícios e que o Senhor o faça crescer e prosperar em todos os seus passos. No nome de Cristo Jesus, Te agradecemos também pelo livramento que o Senhor tem dado a este lar, a esta família do nosso irmão Melvin. No nome de Cristo Jesus, Te pedimos as Tuas bênçãos para a irmã Maria, ao irmão Nishimura, que eles possam estar falando da Tua palavra ali para aquela pessoa que passou por uma cirurgia e que agora está em Tuas santas mãos, ó Senhor Jesus, continuamente, para que esses Teus filhos possam ser usados para a honra, louvor e glória do nome de Cristo Jesus, levando esta palavra de salvação, esta palavra de cura, esta palavra de libertação, porque é a palavra que cura, que transforma e que liberta. Não é o nosso muito falar, nem o nosso muito conhecimento, e não são as nossas boas ações, mas a Tua palavra e o Teu evangelho. Por isso proclamamos com alegria, Senhor meu Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e que essas almas um dia possam testemunhar
que foi Cristo Jesus quem as curou, sarou, restaurou e restabeleceu, como confessamos que Cristo Jesus tem feito todas estas coisas em nosso favor. E é no nome soberano de Cristo Jesus, Pai amado, que nós dirigimos esta oração e te pedimos por todos esses pedidos aqui apresentados, pela irmã Nonaka, que já tem uma idade avançada, mas o Senhor tem dado a alegria dela poder estar ali, indo à tua casa. Fortalece, Senhor, aquela tua filha, pois com certeza proclamou o teu evangelho por muitos e muitos anos. E que o Senhor ainda conceda muitas e muitas transformações através da palavra que o Senhor possa colocar na boca daquela tua filha. E a cada um desses teus santos neste dia, nossos familiares, a nossa filha Miliane, que o Senhor tem abençoado, tem guardado, protegido, restaurado e restabelecido a alegria, e podemos ver a alegria no rosto da nossa filha nesta manhã. Que o Senhor esteja com cada um desses teus santos, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Então, é sempre bom nós termos, então, esta alegria de poder orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, porque a nossa fraqueza, nós somos fracos, mas o Senhor é todo-poderoso, e se confiamos nele, ele se alegra em abençoar, e ele se alegra daqueles que são fracos, daqueles que são simples, daqueles que são humildes, e buscam a presença e o socorro sempre presente do Senhor. Agradecemos ao Senhor. E que esta palavra deste momento, que vamos meditar, possa, mais uma vez, ser de edificação, de consolo, de esperança para cada um dos nossos corações. E é no nome de Cristo Jesus que nós sempre aqui estamos e proclamamos este evangelho. Aqui, neste evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo, nesta palavra que nós vemos no livro de João, neste capítulo 11. Mas desde o primeiro versículo deste capítulo, ele nos fala de uma maravilhosa bênção ocorrida na vida de uma pessoa que Jesus muito amava e que se chamava Lázaro. Então, no Evangelho de João, ele nos apresenta grandes milagres e grandes discursos do Senhor Jesus, e que outros evangelhos não apresentam. Eles diferem um pouco um dos outros. E essas informações nos trazem, né, essa apresentação desses milagres, desses discursos que o Senhor Jesus fez, nos trazem maiores informações sobre a divindade do nosso sublime Salvador Jesus Cristo. Ou seja, divindade significa que ele é Deus, e não há dúvida. Apóstolo João, eu falei Paulo, se foi Paulo, o Paulo, me perdoe. Então, o apóstolo João, né? Então, no capítulo 2, o apóstolo João nos informa sobre, deixa eu falei capítulo 11 também. Então, no capítulo 2, sobre a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro. Então, no capítulo 2, ele vai falar sobre o estado de enfermidade que se encontrava Lázaro. Os dias se passaram, ele, então, morreu, faleceu. E também vai nos falar da ação de Cristo Jesus para a ressurreição de Lázaro. O nosso irmão Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. E o que elas fizeram, então? Uma vez que o seu irmão estava enfermo, elas enviaram, então, mensageiros ao Senhor Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo. Mas, com certeza propositadamente, o Senhor Jesus chegou à casa de Lázaro quando ele já havia morrido há 4 dias e tinha sido sepultado. Então, ele poderia ir no mesmo dia? Sim. E chegar na mesma hora? Também. Tudo para ele é o sim. Então, mas ele chegou, então, quando
Lázaro já havia morrido, sepultado, e, como está na palavra, Maria disse que ele já cheirava mal, porque a partir do 4º dia a pessoa já entra em estado de decomposição, se não for tratado, evidentemente, o corpo. Então, nessas condições, não havia mais esperanças para Maria e Marta. Mas, quando Jesus chegou, chegou também uma nova esperança para elas. Chegou uma nova solução. Até então, elas não conheciam da solução que Jesus daria para elas, e principalmente para Lázaro. Uma nova resposta, também Cristo Jesus, e uma nova bênção. Jesus é o mesmo? Sim, então ele pode também nos dar uma nova e viva esperança. Se passamos por dificuldades, se estamos passando por alguma dificuldade ou algum problema, ele nos pode dar uma nova solução. Não é uma solução antiga ou algo que o mundo pode dar, de forma nenhuma. Então, uma nova resposta, uma nova bênção. Então, a tristeza delas, com certeza, se transforma em abundante alegria. Não está registrado, mas nós cremos que, se oramos por uma pessoa que está prestes à morte e é resgatada, nós já damos glória a Deus. Imagina aquele que morreu há 3 dias ou 4 e ele é ressuscitado. Não podemos ficar com a nossa boca fechada. Então, a alegria dos familiares, daquele que perderam o ente querido, esta tristeza vai se transformar em uma grande alegria. E também, como quando recebemos uma bênção do Senhor, devemos nos alegrar, porque em tudo devemos dar graças, ainda que muitas vezes nas dificuldades nós nos esquecemos, nos omitimos de agradecer ao Senhor. Na bonança, sim, quase sempre nós agradecemos. É como nós dissemos hoje. Graças a Deus, porque o Senhor tem abençoado e dado alegria à nossa filha Miliane. Sim. Não? Mas quando a dificuldade vem, a gente não fala graças a Deus que o nosso vizinho está doente. Ninguém fala isso, é claro. Mas a tristeza se transforma em abundante alegria quando o Senhor chega. E assim como tem chegado na vida de muitos, e muitos são os testemunhos que nós já temos visto e ouvido. Amém. Ele também, quando chega na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo, ele transforma as trevas espirituais dessa pessoa em luz. Então, é assim sempre. Sempre é assim quando o Senhor Jesus chega na nossa vida. Quando chega na vida de qualquer pessoa que vive uma vida dissoluta, ele transforma a vida de cada um. Então, precisa baixar o volume seu, precisa baixar, está trabalhando. Então, mas Jesus disse, mas Maria disse ao Senhor, né? Então, quando ele chegou, disse ao Senhor, Maria disse ao Senhor, né? Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, palavra perfeita, verdade absoluta. Mas também agora vem a parte mais importante do versículo. Mas é Marta, não é Maria. Só se eu escrevi errado, mas eu creio que não. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Então, esta palavra de fé maravilhosa, né? Eu não lembro o versículo agora. É do nosso texto, mas não lembro o versículo. Eu sei que alguns irmãos lembram, mas como não podemos, evidentemente, compartilhar, eu sei que alguns irmãos já têm a resposta exata. Mas eu creio que, né? Então, Marta, que todos comentam que Marta era muito atarefada, mas aqui, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, com certeza, mas
a fé foi importante e ela disse, então sei que tudo quanto tu pedires ao Senhor Jesus, né, ao Pai, foi Marta, isto. Amém. Muito grato, irmã Maria. Irmã Maria não, irmã Mia, agora troquei o nome da patroa, aí agora pede divórcio. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Fica velho, viu, que você vai ver. Então Jesus respondeu, depois desta pergunta, né, desta afirmação, desculpa. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então nós, os cristãos, ainda que não vimos a ressurreição de Lázaro, eu nunca vi a ressurreição de ninguém, mas existem muitos testemunhos de que o Senhor ressuscitou já há muitos, mas ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, como você e eu, crendo em Cristo, nunca morrerá. Não estamos falando da morte física. Então, tudo o que está escrito nesses versículos nos leva a uma garantia espiritual de alta grandeza. Não é? Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive, como nós, basta crer, nunca morrerá. Então, eles nos levam a uma garantia espiritual de alta grandeza e que fortalece o nosso espírito, principalmente daqueles que creem que há uma vida futura e essa vida futura está nas mãos do Senhor. Isso reaviva a nossa fé e a nossa viva esperança da vida eterna, porque aquele que prometeu a vida eterna está vivo. Então ele pode nos conceder esta vida eterna e também nos acrescenta a fé na nossa caminhada cristã. Ele também disse, então, nesses versículos, eu sou. Então, quando Jesus disse eu sou, nós sabemos que ele estava se equiparando à própria divindade eterna. Porque quem disse eu sou só foi Deus. O exemplo é de Moisés. Lembra Moisés? Então Moisés chegou para o faraó e ele falou, bom, mas eu vou falar para o faraó que quem é que me enviou aqui? Aí ele foi perguntar para Deus, Senhor, então se alguém me perguntar quem que me enviou aqui para o Egito, eu vou falar que foi quem? Ele falou, fala foi o eu sou. Boa resposta, não? Então, Moisés não entendeu a resposta, mas ele deu essa resposta, evidentemente. Então, eu sou, disse o Senhor a Moisés. Assim, Jesus também disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o pastor. Eu sou a videira. Alguns exemplos. Então esse eu sou, no grego, significa o quê? A divindade pertencente a Cristo Jesus e que os homens, então, não entenderam, agora sim. Aqueles que eram os que tinham o controle da palavra não acreditaram, porque Jesus estava se equiparando a Deus. E aí, então, os fariseus e agora sim, não vem a palavra. Então, a luz, a verdade, a vida, ele se comparou ou se equivaleu a ele ser Deus e o Filho de Deus. Então, a vida é o oposto da morte, nós sabemos disso. E ressurreição é aquilo que só pode ocorrer depois da morte. Não disse nenhuma novidade. A vida é o oposto da morte? Sim. E a ressurreição também só pode ocorrer depois que alguém morre. Então, agora, e o que é essa ressurreição? Então, é a vida que vem depois da morte. Para quem não entendeu ou não tem... Estou comentando isso para aqueles que não entendem ainda o significado da morte física, mas também tem a morte espiritual. Então, vale aqui para as duas, né?
esta vida que vem depois da morte. Então, Jesus é ambas as coisas. Ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele é o restaurador da vida para quem morreu. Sempre caminhando para a vida espiritual, deixando já, ficando para trás, a vida física. Vamos tratando cada vez mais da vida espiritual. Então, ele é o restaurador da vida espiritual para quem morreu espiritualmente, além de ser o doador e conservador da nossa vida física e também espiritual, sim. Para Lázaro, que estava morto, ele disse: eu sou a ressurreição. Mas para Maria e Marta, ele disse: mas para vocês que estão vivos, eu sou a vida. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Porque a vida é para aqueles que estão vivos. Nesse sentido desse versículo. Então, um Salvador como esse que nós temos, não existe outro. Ele é onipotente, é maravilhoso, sublime, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, sim. E que palavra confortante e de esperança suprema para aqueles que ouviram esta palavra, essa resposta que ele deu então a Marta. Então, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição, ele está dando uma oportunidade de uma nova vida para quem morreu. Então, não é somente a ressurreição física, principalmente a ressurreição espiritual daqueles que, como eu, estávamos mortos no pecado. Então, tivemos que ser ressuscitados por Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus pode ressuscitar todos os que morrem física e espiritualmente. Não tem para ele dificuldades em nenhuma dessas áreas. Então, glórias ao nosso Salvador, em quem nós cremos. Esse Salvador que nós cremos, esse nosso Salvador a quem amamos, a quem nós obedecemos e devemos obedecer com alegria, e nosso Salvador de quem dependemos, a quem servimos e devemos servir com alegria, servimos a Ele com alegria, pois Ele é que enche o vazio da nossa alma. Uma vez que Ele restaura, ainda Ele preenche completamente. Então, aquele que pode realizar tudo o que dele esperamos. Cuidado com esta frase, aquele que pode realizar tudo o que dele esperamos, com o que ele pode realizar tudo o que dele pedimos, ou para ele pedimos. Não. Daquilo que dele esperamos, ele pode realizar. Está no controle e na autoridade soberana dele. Dele querer realizar na nossa vida ou não. Então, ele é a ressurreição, pois somente ele é capaz de renovar a nossa vida espiritual, que foi com a entrada do pecado na humanidade através de Adão, e chegou até nós e nos separou do Senhor. E cada vez nós nos separamos cada vez mais do Senhor. Então, para isso é que precisamos ser ressuscitados quando aceitamos a Cristo e depois sermos renovados espiritualmente, esta vida espiritual, porque senão nós vamos voltar ao estado anterior. Então, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, fomos ressuscitados, mas como Ele também é a vida, Ele nos renova a nossa vida espiritual. Espero que não esteja sendo difícil nosso texto, a nossa explicação. Então, Jesus pode ressuscitar a nossa alegria? Com certeza. Ele pode ressuscitar a nossa fé? Amém. Ele pode ressuscitar o nosso amor a Deus e a sua palavra? Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas, com o passar dos anos da nossa caminhada cristã, ela vai enfraquecendo. Então, já não tem alegria em louvar ao Senhor, já não tem alegria, parece um fardo ir da casa, da onde a gente mora até a igreja, em muitos lugares. Em muitos lugares é só atravessar a rua, mas mesmo assim a pessoa
coloca alguma coisa de empecilho. Então, ele pode ressuscitar esse nosso amor a Deus e a sua palavra, de ler a palavra, que antes era tão bom, mas agora parece que se tornou enfadonho. Então, ele é a vida, ele pode dar essa vida que nos mantém sempre o fogo ardente de continuar na palavra de Deus, de permanecer. É difícil, o mundo puxa todos nós no sentido oposto. Então, ele pode ressuscitar o nosso amor ao próximo, ao necessitado, aqui é a viúva, aquele que necessita, também pode ressuscitar, porque muitas vezes, né, nós vemos dificuldades de ajudar ou de socorrer o nosso próximo. Então, ele pode ressuscitar o desejo de proclamar o evangelho da graça ao perdido. Muitas vezes nós vemos o perdido, mas isso está perdido, isso é ateu, isso bebe, fuma, joga. E não, esse já está perdido, larga para lá. Não, se falasse isso, eu também estaria perdido, ou mais perdido ainda até hoje. Então, alguém proclamou o evangelho para mim e o Senhor, então, trabalhou no nosso coração. E chegamos até aqui, é tudo para a honra, louvor e glória do nome dele, porque ele é aquele que escolhe, é aquele que capacita. Então, somente ele é quem pode ressuscitar tudo aquilo que perdemos durante a nossa caminhada cristã. Claro, precisa caminhar 10, 20, 30 anos, ou às vezes menos, mas em tudo na vida nós vamos perdendo esse desejo que temos de levar a palavra, de amar ao nosso próximo. As dificuldades vão aumentando, então a pessoa quer só para ele. Eu escuto muitas vezes que a pessoa não quer ajudar o outro porque ele não tem nem para ele mesmo. Então, fica difícil nós, por nós mesmos, crescermos no conhecimento da palavra e ajudar ao nosso semelhante. Então, essa deve ser a nossa maravilhosa esperança, e essa esperança de caminhar com Cristo, esta vida vem, evidentemente, do Senhor Jesus. O Senhor, aquele Senhor que nós adoramos, porque Ele é a nossa vida, e a Ele nós devemos glorificar, porque Ele é a nossa ressurreição. Então, Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Fomos um dia ressurretos, ou ressurgidos, ou remidos, ou resgatados do pecado, e nós devemos, então, glorificar a Deus por causa dessa ressurreição que ocorreu na nossa vida. E também devemos adorar ao Senhor agora, que estamos com uma nova vida, porque Paulo, agora é Paulo, ele disse, então, revestir-vos do novo homem. Então, deixa aquele velho e se reveste do novo, ou para ter uma nova vida. Então, Jesus, o nosso Senhor, ainda disse, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. Bem, aí o exemplo físico é o caso de Lázaro. E aquele que crê em mim nunca morrerá. O exemplo de muitos que estão vivos. E esse que está vivo, ele lê esse versículo, bom, então eu creio em Jesus, eu nunca vou morrer. Não é nesse sentido físico. Existem 3 vidas, assim como existem 3 mortes. 3 vidas. A vida física, a vida espiritual e a vida eterna. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, temos essas 3. Todo o homem, toda a mulher tem estas 3 possibilidades de uma morte física, de uma morte espiritual e também da morte eterna, o que é mais grave do que todas. Então, se a nossa fé está fraca, quase morrendo, Cristo pode nos renovar. E Ele nos dá essa palavra de esperança para que possamos reviver e fazer brilhar a luz de Cristo através de nós. Então tem que buscar a Cristo, tem que buscar o Espírito Santo. Senhor, reaviva a minha fé está
cada vez mais fraca. Antes eu tinha fé, quando vinha o terremoto, eu nem dava atenção. Agora o terremoto nem chegou aqui, eu já estou apavorado. Ou seja, a fé está enfraquecendo. Porque a minha fé, não falo da minha pessoal, mas a nossa fé ou a minha fé deve ser cada vez mais crescente e não decrescente. Por isso, precisamos então de que o Senhor reaviva e que possamos também, através da nossa fé, proclamar o Evangelho e, através da nossa vida, que a luz de Cristo brilhe através de nós, do nosso viver diário. Se a nossa fé e a nossa vida com Cristo está cada vez mais distante de Cristo, a nossa luz cada vez vai se transformando em uma lamparina e até que possa se apagar. Então, precisamos tomar esse devido cuidado. Então, você conhece alguém, ou você pode, talvez, conhecer alguém que está morto espiritualmente, porque não conhece a Cristo. Então, como eu e como muitos, não todos, mas muitos, então, não conheciam a Cristo, estavam mortos espiritualmente. Ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Por isso, nós temos que falar para ele que Jesus é a ressurreição. E ressuscita espiritualmente e ainda continua nos acompanhando na nossa vida. Temos que proclamar este evangelho. Essas palavras de Jesus, ditas a Marta e em todo o evangelho, as palavras de Jesus sempre foram para nos fortalecer, para nos exortar, sim, claro, para nos defender também. A palavra de Deus é para nos instruir, com certeza. É para nos educar também, para nos vivificar, aleluias, para nos alimentar, o nosso alimento diário, sim, o alimento espiritual, não somente o alimento que é colocado na mesa, e para nos levantar quando estamos abatidos, e para nos regenerar e dar uma vida em abundância. Então, em tudo e em todos, a proeminência é do Senhor. Quem crê em mim nunca morrerá. Foi o que disse o Senhor Jesus. Então, somente o Senhor Jesus pode nos dar a certeza da ressurreição para a vida eterna. Então, para que eu não morra eternamente, porque morrer eternamente, né, é ficar separado de Deus para a eternidade. Então, morrer espiritualmente, ele pode ser ressuscitado espiritualmente por Cristo Jesus, como aconteceu com muitos de nós. Então, se nós cremos em Cristo Jesus, passamos a crer em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados e depois restaurados, restabelecidos com a nossa comunhão com Deus. Então, Jesus e somente Ele, não há outro nome nos céus, na terra, debaixo da terra, que possa nos dar esta garantia de que possamos ser ressuscitados espiritualmente e, a partir dessa ressurreição, do batismo, da comunhão com os irmãos, da nossa vida que brilha a luz de Cristo através de nós, podemos chegar, então, a participar da vida eterna. Então, a vida eterna pode ser a morte eterna pode ser aquela que ocorre com aqueles que se separam de Deus para sempre. Ou seja, a vida eterna vai ser uma vida junto de Cristo Jesus e o Senhor nosso Deus. E uma morte eterna seria essa separação eternamente de Cristo Jesus e do nosso Senhor, nosso Deus. Então, essa seria o que ocorre na morte eterna, daqueles que já estão e que hão de se separar de Deus para sempre. Então, as 3 mortes são possíveis, mas aquele que crê jamais vai perecer. Aquele que está vivo jamais morrerá espiritualmente. Fisicamente, sim, no tempo pelo Senhor determinado. Então,
espero que essa palavra toque no coração de cada um de nós para confiar em Cristo Jesus cada vez mais, para crer em Cristo Jesus cada vez mais, porque Ele é o autor, é o doador, é aquele que dá a vida, é aquele que restaura a vida, aquele que restabelece a vida, tanto física como espiritual. E que possamos estar confiando no nosso Senhor até o dia da vida e da vida eterna. Deus abençoe, Deus nos guarde em mais uma semana, que possamos estar juntos pela misericórdia do Senhor no próximo domingo, participando da Santa Ceia do Senhor, querendo Deus. Deus vos abençoe e guarde debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Vamos orar para encerrar e o Senhor esteja com cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o autor da nossa restauração, da nossa ressurreição, da nossa salvação. Tu és o nosso remedor, ó Senhor Jesus. Em Ti confiamos, proclamamos a Tua palavra. E cada um desses irmãos que estão neste momento nos vendo, que o Senhor também esteja abençoando a cada um deles para que possam compreender esta verdade da Tua palavra. São palavras simples, talvez todos já conhecem, talvez todos já ouviram várias vezes, mas o Senhor esteja abençoando. Te pedimos neste momento que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Bianca, que não pôde estar conosco, mas que ela entrou em contato com a irmã Mieco e que pediu que orasse em favor da mãe dela, que está ali no Brasil. Ela está em Portugal, mas a filha está em Portugal, mas a mãe está no Brasil. E que o Senhor esteja abençoando aquele lar, aquela família, juntamente com cada um desses teus filhos, ó soberano Deus. Fica por amor e em nome de Cristo Jesus, dando um dia abençoado nesse início de domingo para aqueles que se iniciam esse domingo, concedendo a tua graça e o teu favor. A esses que já chegaram até este momento, que o Senhor conceda a cada um de nós uma noite de paz, um sono tranquilo, que possamos estar fazendo o teu querer e a tua vontade nessa semana. No nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja e esteja com cada um dos teus santos, ó Senhor amado, nesse dia maravilhoso que se inicia para alguns e nesse final de tarde e início de noite para outros, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.